Ruth, a Moabita. Você já se sentiu como se estivesse vivendo à margem, como se o mundo ao seu redor fosse um lugar onde você não se encaixasse. Talvez você tenha enfrentado dias sombrios, momentos em que a esperança parecia uma luz distante. Se já passou por isso, saiba que você não está sozinho. A história que vamos mergulhar hoje carrega uma mensagem poderosa, uma jornada de fé, resiliência e redenção que ecoa até os dias de hoje. Apresento-lhe Ruth, uma das figuras mais extraordinárias da Bíblia. Sua história não é apenas um relato antigo. É uma saga repleta de emoção, coragem e lições atemporais. Imagine um cenário desolador. Uma terra mergulhada em crises, onde a fome e a incerteza assolam as pessoas. É nesse pano de fundo que conhecemos Ruth, uma jovem moabita cuja vida está prestes a mudar de maneira inimaginável. Você pode estar pensando, por que eu deveria me importar com a história de uma mulher de um tempo tão distante? Porque, ao seguir os passos de Ruth, você descobrirá que os desafios dela não são tão diferentes dos nossos. A luta para encontrar um propósito, a coragem para recomeçar do zero e a fé para seguir adiante, mesmo quando tudo parece perdido, são temas universais, que falam diretamente aos nossos corações. Esta é uma história de transformação, de dor à esperança, de perda a um propósito divino, de ser uma estrangeira a se tornar parte de algo muito maior do que ela jamais poderia imaginar. Ruth nos mostra que, mesmo nos momentos mais obscuros, Deus está trabalhando, tecendo com maestria os fios soltos de nossas vidas em algo extraordinário. Então, prepare-se para uma jornada que é ao mesmo tempo inspiradora e profundamente humana. À medida que exploramos essa narrativa, você verá como uma simples decisão de fidelidade pode transformar vidas, como o amor pode superar barreiras e como o plano de Deus é infinitamente maior do que podemos imaginar. A história de Ruth não é apenas uma lição do passado, é uma luz brilhando para nós hoje. Está pronto para mergulhar nessa jornada inesquecível? Vamos lá! O melhor ainda está por vir. Enquanto Ruth e Noemi se estabelecem em Belém, a nuvem da incerteza paira sobre suas cabeças. Como sobreviverão em um lugar estranho, longe de tudo que conhecem? Como Ruth, uma moabita em uma terra de israelitas, será recebida pelo povo que poderia vê-la como uma estrangeira indesejada? E onde está Deus em meio a tantas perguntas e inseguranças? O cenário está pronto para o próximo ato desta jornada extraordinária, e Ruth mal sabe que sua coragem, fidelidade e determinação estão prestes a abrir portas para um futuro que ela nunca ousou sonhar. Nos campos dourados de Belém, a colheita de cevada começa, e é aqui que Ruth, com sua fé silenciosa, toma a frente. A lei de Moisés, como uma rede de segurança, oferece uma oportunidade para os pobres e estrangeiros respigar nos campos, pegando os grãos que sobravam das colheitas. Humilde e decidida a não deixar a providência escapar, Ruth se volta para Noemi, com um simples, porém poderoso pedido: deixe-me ir ao campo e respigar entre as espigas, atrás de alguém que me favoreça. Ruth 2, versículo 2. Essas palavras não apenas revelam seu caráter, mas também sua disposição em enfrentar a dura realidade de uma possível rejeição, com a esperança de encontrar algo para alimentar a si mesma e a sua sogra. Por uma obra divina, Ruth acaba no campo de Boaz, um homem rico e influente, parente do falecido marido de Noemi. A primeira visão que temos de Boaz é de um líder piedoso e respeitoso, que chega cumprimentando seus trabalhadores: "O Senhor esteja com vocês." E eles, em resposta, retribuem com "O Senhor te abençoe." Ruth 2, versículo 4, um reflexo de sua bondade e caráter íntegro. É nesse cenário abençoado que Boaz nota Ruth pela primeira vez. Ao perguntar sobre ela, o capataz revela sua história. Ela é a moabita que voltou com Noemi de Moabe. Ela pediu para respigar entre os feixes. Desde cedo, ela tem trabalhado sem parar, exceto por um breve descanso. Ruth 2, versículos 6 a 7. A história de Ruth toca o coração de Boaz e,
Movido pela bondade que ela demonstrou a Noemi, ele se aproxima dela com um gesto inesperado de generosidade. Ele a instrui a continuar respigando em seus campos e até oferece proteção, além de permitir que ela beba da água reservada aos trabalhadores. Surpresa e tocada, Ruth se ajoelha diante dele e pergunta: "Por que encontrei favor aos teus olhos, para que te importes comigo, uma estrangeira?" Ruth 2, versículo 10. Boaz responde com palavras que mostram sua profunda admiração e fé. "Contaram-me tudo o que você fez por sua sogra após a morte de seu marido. Que o Senhor te recompense por isso, e que você seja ricamente recompensada pelo Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio." Ruth 2, versículo 11 a 12. Este gesto de Boaz revela mais do que uma mera ação de generosidade. Ele reconhece a fé e a lealdade de Ruth ao Deus de Israel, além de olhar além de sua nacionalidade moabita. Ele vê em Ruth o reflexo da virtude que está em seu coração, e isso transforma o simples ato de respigar em algo sagrado. Quando o dia chega ao fim, Boaz convida Ruth para se juntar aos seus trabalhadores e se alimentar com eles. Ele, inclusive, serve-lhe grãos torrados e instrui seus homens a deixarem mais grãos para que ela possa pegar. Ruth retorna para casa com uma quantidade impressionante de cevada, o suficiente para alimentar a si mesma e a Noemi por muitos dias. Ao contar a Noemi sobre seu encontro com Boaz, Ruth revela que foi ele quem a tratou com tanto favor. Noemi, com sabedoria, percebe imediatamente a mão de Deus em tudo isso. Ela revela que Boaz é um remidor, um parente próximo, alguém que tem o direito e a responsabilidade de cuidar delas. Este é um momento revelador, pois a esperança floresce no coração de Noemi, vislumbrando uma possibilidade de futuro para Ruth que vai além da sobrevivência cotidiana. O encontro de Ruth nos campos é mais do que um acaso favorável. É um claro exemplo da providência divina, tecendo sua história e revelando o cuidado de Deus por aqueles que buscam refúgio em sua graça. Este momento também traz à tona a lei do respigar, uma expressão da misericórdia de Deus para com os mais necessitados e estrangeiros. À medida que o sol se põe sobre esse dia decisivo, Ruth e Noemi têm um novo vislumbre de esperança. O que começou como uma luta pela sobrevivência agora se transforma em uma oportunidade divina que não só garante um futuro para Ruth, mas que se conecta diretamente à linhagem do maior rei de Israel, Davi, e, por fim, ao Messias. Esse encontro não é apenas o começo de um novo capítulo para Ruth e Noemi, mas também de um plano divino maior do que elas poderiam imaginar. O clímax da história de Ruth chega em um momento de revelação e decisão, onde os destinos de todos os envolvidos são alterados para sempre. Boaz, que ao longo da história demonstrou sabedoria, fez generosidade, agora enfrenta a última barreira para garantir o futuro de Ruth e Noemi. Diante do parente mais próximo, Boaz faz questão de garantir que o processo de redenção seja feito corretamente. Ele oferece a oportunidade ao parente, dizendo: "Se você for redimi-la, faça isso. Mas, se não for, diga-me para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito, exceto você, e eu sou o próximo na linha." Ruth 4, versículo 4. O parente, aparentemente sem perceber as implicações mais profundas dessa responsabilidade, inicialmente concorda em adquirir a terra de Noemi, acreditando que se trata apenas de uma transação simples. Mas Boaz, com um sorriso de sabedoria, revela a cláusula crucial: no dia em que você comprar a terra de Noemi, você também adquirirá Ruth, a moabita, viúva do falecido, para manter o nome do morto com sua propriedade. Ruth 4, versículo 5. Esta condição muda tudo. O parente, ao perceber que isso implicaria em casar-se com Ruth e garantir a continuidade da linhagem de Elimeleque, vê o risco de perder parte de sua própria herança e, com isso, recua. Ele remove sua sandália, um gesto simbólico que sela a transação e concede a Boaz o direito de redimir Ruth. Com esse gesto decisivo, Boaz assume sua responsabilidade com alegria e determinação. Ele declara diante dos anciãos e do povo: "Hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, Quilion e Malom.
Também adquiri Ruth, a Moabita, viúva de Malom, como minha esposa, para manter o nome do falecido com sua propriedade, para que o nome dele não desapareça entre sua família ou de sua cidade natal. Hoje vocês são testemunhas. Ruth 4, versículo 9 a 10. Este momento é o ápice da jornada de fé e lealdade de Ruth. Ao redimir Ruth, Boaz não está apenas cumprindo uma obrigação legal, mas também expressando uma profunda aceitação de Ruth como sua esposa, dando-lhe um lugar no povo de Israel. Ele não apenas protege a herança de Elimeleque, mas também garante que a linhagem da família continue, honrando a memória de Malom, o falecido marido de Ruth. É uma decisão de fé e amor, onde Boaz vê além das circunstâncias imediatas e compreende o valor eterno de suas ações. A resposta do povo e dos anciãos é de bênção e celebração. Eles oram para que Deus faça de Ruth uma mulher tão grande quanto Raquel e Lia, as matriarcas que fundaram a tribo de Israel, e que a descendência de Boaz e Ruth seja tão importante quanto a de Pérez, o filho de Tamar e Judá, uma linhagem que se destaca na história de Israel. Ruth 4, versículo 11 a 12. Boaz e Ruth se casam, e logo uma nova alegria se instala. Ruth, a estrangeira, agora é parte integral da história de Israel. Deus abençoa esse casamento e Ruth dá à luz um filho, Obed. O povo, reconhecendo a graça de Deus, celebra com Noemi, dizendo: Louvado seja o Senhor, que hoje não deixou você sem um resgatador. Que ele se torne famoso em Israel. Ele renovará sua vida e sustentará você na velhice, pois sua nora, que o ama e é melhor para você do que 7 filhos, deu à luz a ele. Ruth 4, versículo 14 a 15. O filho de Ruth e Boaz, Obed, é mais do que uma simples criança. Ele se torna o avô de Davi, o grande rei de Israel, e, mais importante, parte da linhagem que leva ao Messias, Jesus Cristo. Ruth 4, versículo 17. O livro de Ruth, que começou com tragédia, perdas e desespero, termina com restauração, bênçãos e um futuro promissor. A fidelidade de Ruth, a integridade de Boaz e a providência de Deus são as forças que transformam uma história pessoal de perda em um marco na história da salvação. A história de Ruth não é apenas sobre a redenção de uma família, mas sobre a maneira como Deus, em sua sabedoria e graça, usa as escolhas de fé e lealdade para realizar seus planos divinos. O que começou com uma mulher estrangeira, viúva e sem esperança, termina com um legado eterno que impacta a humanidade.